I can still find Wiley's house, riding on my bike with eyes closed. I could name every girl that he took out, and from my memory dial his house phone. Can you take me back when we were just kids? We weren't scared of getting older, yeah. 'Cause no one knows you like they know you, and no one probably ever will. You can grow up, make new ones, but truth is there's nothing like old friends. 'Cause you can't make old friends. I can still feel the windows down, listening to Jimmy Eat World, riding 3 wide on Blake's bench seat, yeah. My God, it's been 10 years now. I would have his back tomorrow, and he'd still fight anyone who tried to touch me. Can you take me back when we were just kids who weren't scared of getting older, yeah. 'Cause no one knows you like they know you, and no one probably ever will. You can grow up, make new ones, but truth is there's nothing like old friends. 'Cause you can't make old friends. I've got some good friends now, but I've never seen their parents' back porch. It wouldn't change how things turned out, but there's no one in this time zone who knows what inline skates that I wore.
em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus! Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui na tarde de hoje, na presença de Deus e das testemunhas que também estão aqui, para celebrar o casamento de Laís e de Arthur, conforme a vontade de Deus. E nós louvamos a Deus pela tarde de hoje. O casamento é uma instituição ordenada por Deus, criada por Ele mesmo, a fim de que um homem e uma mulher se unissem em aliança diante dEle. Nos nossos dias, quando um homem e uma mulher vêm até a presença de Deus para se unir em matrimônio, nós temos uma grande bênção acontecendo, uma bênção que transpassa a vida de vocês, de suas famílias e de sua igreja. É um bem social, porque quando um homem e a mulher se unem diante de Deus, no sagrado matrimônio, conforme aquilo que nos é ensinado na palavra de Deus, é um testemunho público para a sociedade do modelo de família que o Senhor criou e nos ensina pela sua palavra. Também o Senhor instituiu o matrimônio, instituiu a família, para que seja um ambiente onde vocês dois possam se instruir mutuamente, se ajudar mutuamente para andar nos caminhos do Senhor, e também para que possam criar filhos conforme Deus lhes conceder, conforme a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e aprendendo a amar ao Senhor também. Por isso, essa tarde, ela assume esse lugar tão importante para todos nós. E para todos nós que estamos aqui,
porque amamos vocês. Com certeza as pessoas que estão aqui são pessoas que amam esse casal que hoje se unem diante do Senhor. E por isso, irmãos, que tarde especial essa que nós estamos vivendo. E como todo casamento, toda cerimônia de casamento é um culto a Deus, nós iremos fazer uma oração inicial para começarmos essa celebração e, de fato, estarmos na presença do Senhor, pedindo a sua bênção sobre tudo que está acontecendo e a sua aprovação também. Afinal de contas, é diante dele que vocês estão vindo na tarde de hoje. Então vamos orar? Oremos. Meu amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é rico em nos abençoar. E certamente, ó Deus, o Senhor tem feito isso de tantas formas. E na tarde de hoje, a tua bênção se manifesta, ó Deus, na celebração do casamento de Laís e de Arthur. Muito obrigado, Senhor, pela vida deste casal. Pessoas tão queridas que amamos tanto. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje, nesta tarde, eles vêm até a tua presença para selar diante de ti uma aliança que há de durar durante toda a vida deles, ó Pai. E por isso, Senhor, clamamos a ti que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, esta cerimônia, esta aliança que será tomada por estes dois servos do Senhor que vêm até aqui. Ó Deus, que essa cerimônia seja um culto ao Senhor. E que tudo o que aconteça aqui, ó Pai, seja de acordo com a tua vontade e que agrade e alegre o teu coração. É assim que oramos juntos, amado Senhor, orando no nome santo de Jesus. Amém. Arthur e Laís, nós estamos muito felizes pela tarde de hoje. Eu ainda me lembro do dia em que Laís começou a frequentar a nossa igreja e os rumores de um jovem rapaz que estava enamorado dela, não é? Esse tempo ainda de interesse mútuo que foi se construindo e vendo não apenas como o relacionamento de vocês foi se formando, mas como também vocês foram crescendo diante de Deus, no seu próprio relacionamento com Deus e como uma coisa esteve tão ligada à outra, a cada tempo que vocês davam passos em direção à maturidade cristã, eram também os tempos que davam passos na relação de vocês, não é? E que bom, irmãos, poder testemunhar esse tempo até esse momento, um momento chave na vida de vocês dois. E louvado seja Deus por isso. Nós, como estamos em culto, também buscamos a palavra de Deus para aquilo que entendemos que o Senhor tem a nos dizer hoje. A Bíblia nos fala que o amor é uma dádiva, um dom de Deus, o amor é nos dado por Deus, sendo o amor parte da própria essência de Deus, e nos diz o livro de Cantares que as muitas águas poderiam apagar o amor, poderiam vencê-lo, e o homem não poderia dar nem todos os seus bens para adquiri-lo. Tão grandioso é o amor como algo que o Senhor nos dá. E certamente, Arthur, de todas as bênçãos terrenas que o Senhor concede aos seus filhos, a maior de todas elas é um casamento nele, um casamento no Senhor. Uma boa esposa é um presente, é uma dádiva que o Senhor dá aos seus filhos, porque, como nós sabemos, os filhos que o Senhor, porventura, lhes der, serão parte do vosso sangue, serão do mesmo sangue que vocês, mas a sua esposa é você mesmo. Ela é aquela que merece e que você deve dispensar toda a atenção, o seu tempo e a sua dedicação, visto que é um presente do Senhor. Obviamente também, Laís, um bom marido é um presente de Deus. Um homem que tenha a mente do Senhor, tenha o coração do Senhor, a sabedoria do Senhor para cuidar de você, de fato é algo que só o Senhor pode dar. E de tantos textos da Bíblia que a gente poderia hoje, né, se dedicar, quando eu estava pensando, né, qual seria o texto da Bíblia que a gente ia usar, ou quais seriam, eu me lembrei de Laís dizendo, olha, eu quero um texto daquele nível, né, aquele nível de exposição. Eu disse, então tá bom. Efésios é um texto muito completo no que diz respeito a um casamento. Ela é bem completo. E talvez a gente poderia tomar como a divisa, não é,
bíblica do casamento, aqui está o perfil cristão de casamento. E Efésios, a partir do seu versículo 22, diz o seguinte: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Esse texto, o apóstolo Paulo nos fala de uma forma muito preciosa sobre o casamento, sobre a união de um homem com uma mulher. E o que faz desse texto tão importante é que o apóstolo Paulo nos lembra que o tema central, ou a coisa central dentro daquilo que ele está expondo, não é Arthur e tampouco Laís, e nem sequer a união entre vocês dois a princípio, mas o apóstolo Paulo nos lembra que Cristo é o centro de todas as coisas, aquilo que é mais importante e aquele que é o protagonista da história. Cristo tem um lugar central na história de Deus, na história do mundo. E o apóstolo Paulo, então, ele vai descrever a obra salvadora de Jesus em termos de um casamento. De fato, Paulo não é a única pessoa a fazer isso, não é? Nós encontramos esta ideia do casamento de Cristo com a igreja em outras passagens da Escritura. Apocalipse, por exemplo, nos convida para o dia da salvação, chamando de as bodas do Cordeiro, o dia em que a igreja se unirá com o seu esposo, com Cristo. E eu hei de confessar a vocês que fiquei até um pouco emocionado com o momento em que você foi buscar ali a sua noiva, não porque os amo muito, isto é verdade, porque inevitavelmente pensei naquele dia, no dia em que Jesus fará esse mesmo ato, esse mesmo gesto de vir e tomar a sua esposa, a sua noiva pela mão para o seu casamento. E de fato, o Evangelho de Jesus Cristo nos é apresentado nesses termos, os termos de um casamento. Nós vimos aqui, não é mesmo, Paulo dizendo, Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador de seu corpo, a igreja. E logo depois ele diz, Cristo amou a igreja. Então o apóstolo Paulo nos lembra do amor de Cristo Jesus por sua noiva, a igreja. A Bíblia nos diz que antes da fundação do mundo, Cristo Jesus escolheu a sua igreja e ele a amou. Nós nem existíamos, o mundo nem existia e Cristo já amou a sua noiva. E o amor de Cristo pela sua noiva é tão grande que o apóstolo Paulo então vai dizer, ele entregou a vida por ela. Este é o nível de amor que nós estamos falando, deste que é o matrimônio, o casamento mais santo de todos. Cristo ama a sua noiva ao ponto de ter entregue a sua vida pelos seus pecados. Entregou a sua vida para que ela não fosse condenada, mas tivesse a vida eterna. E o texto diz, ele entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa,
purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Este é o noivo que se importa com a santidade e a purificação de sua noiva e se entrega para que ela seja santa e pura. E o versículo 27 então diz: assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Logo em seguida, o apóstolo Paulo diz que não apenas Cristo salvou a igreja, deu a sua vida por ela para salvá-la, mas diz, ele continua cuidando dela. Ele disse, Cristo cuida da igreja e nós somos membros de seu corpo. Então o apóstolo Paulo apresenta a mensagem do evangelho em termos de um casamento. Um noivo amando e se doando pela sua noiva. E de fato, todas as vezes que nós vemos esta ideia deste conto de fadas, não é mesmo? O príncipe que vem e luta contra o mal a fim de tomar a sua noiva e casar com ela. Ali nós temos o evangelho sendo ilustrado. Mas essa ilustração que eu acabei de dar, ela não está nem próxima da ilustração que Deus criou, para que todos os homens pudessem, em todo o tempo, lembrar da mensagem do Evangelho. Quando Deus quis corporificar ou ilustrar a mensagem do Evangelho, o Senhor instituiu algo único e muito especial, que nós hoje chamamos de casamento. O casamento, todas as vezes que um homem se une à sua esposa no Senhor, ele está com a sua esposa vivendo essa parábola que o próprio Deus escreveu. E é isso que Paulo diz aqui no 32, ele diz, esse é um grande mistério. Essa realidade dessa união de um homem com uma mulher é um grande mistério que o Senhor instituiu. Mas ele nos lembra, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. E por isso eu quero lembrar a vocês nessa tarde, que isso que vocês fazem aqui hoje é algo tão grandioso, mas tão grandioso, que vai para além de vocês mesmos. Um autor conhecido de muitos aqui diz que o amor de vocês é algo privado para vocês, mas já o casamento de vocês não o é. O casamento de vocês ocupa um lugar público, no sentido de que testemunha esse santo evangelho do Senhor Jesus. E lembrar que as bases do casamento são as bases do evangelho é muito importante para nós, porque o evangelho é um lugar de graça, o evangelho é um lugar de perdão. Nós vemos tantos casamentos se destruindo ou se desfazendo nos nossos dias, porque são casamentos que não são construídos nas bases sólidas que Deus construiu e instituiu. O casamento, ele é verdadeiro quando ele corporifica o evangelho. Precisamos lembrar primeiro que Cristo amou a sua igreja quando ela não merecia ser amada, e o termo que nós damos para isso é graça. O evangelho é a mensagem da graça de Deus, e o casamento necessariamente é um lugar de graça. Apenas um casamento que abraça e que corporifica a graça será um casamento bem-sucedido. Eu lhes digo isso porque nem todas as vezes, Arthur, a Laís há de merecer o seu carinho, o seu afeto, suas atitudes mais amorosas, o seu respeito e o seu zelo. E naquele dia você tem que lembrar da graça de Deus. Não é porque ela não merece que justifica você não tratá-la desta forma, com graça e perdão. Assim como também o contrário, Laís. Nem em todo tempo, Arthur, será um príncipe cantado contigo, né? Nem todo tempo ele irá alegrar o teu coração, às vezes irá te magoar, às vezes te deixará triste, às vezes se comportará de uma forma não correta. E naquele momento, isso não muda o fato de que você deve tratá-lo com graça e perdão. Em um casal que consegue experimentar a realidade da graça e do perdão, esse casal aguentará passar as turbulências da caminhada a dois.
Mas precisamos lembrar que o Evangelho não é apenas um lugar de graça, ele é também um lugar da justificação. O Senhor não apenas não nos tratou como merecíamos, mas nos tratou além disso, como justo nós fôssemos. Não apenas Ele nos olhou e não nos puniu, apesar de merecermos a sua punição, mas Ele nos tratou como se fôssemos justos, mesmo quando nós não éramos justos. E é por isso que é importante vocês lembrarem disso também. Não é só uma questão, Laís, de você não tratá-lo mal, mas mesmo quando ele não merece, você deve tratá-lo como justo ele fosse. E assim também, Arthur, não é só uma questão de não tratá-la mal, mas uma questão de tratá-la bem, mesmo quando ela não merece que você lhe trate bem. Se esse casamento for instituído nas bases da graça e da justificação, como nos ensina a Santa Palavra de Deus, é certo que vocês poderão passar, mesmo pelos tempos difíceis que, porventura, o Senhor permitir que vocês passem lá na frente. Por isso, esta é uma base importante para vocês se apegar. Também lembrar que não é o amor quem os une em casamento. Não é o amor que os une em casamento, mas a aliança que vocês hoje realizam diante do Senhor. Isso também é importante, porque se chegar dias em que Arthur me procure e diga, pastor, eu já não a amo mais, ou se chegar tempo em que Laís me procure dizendo, pastor, eu já não amo mais, eu irei lhes lembrar disso. Não é uma questão de amor que os une, mas de aliança que se faz um com o outro. Isso é importante, porque os nossos corações, eles são instáveis. Nem sempre nós sentimos esse amor que vocês estão sentindo nesse exato momento. Nem sempre essa paixão está tão aflorada ou tão forte como está agora. O amor, o sentimento humano que chamamos de amor, ele é instável. Mas aquilo que une o homem e a mulher não é o vosso sentimento, mas a aliança que vocês fazem. E por mais que o amor às vezes esteja mais forte, às vezes esteja mais fraco, a aliança que vocês estão realizando agora, ela não varia, ela está sempre igual, ela é sempre a mesma. E que bom poder saber disso, porque as pessoas hoje simplesmente se juntam porque dizem que se amam e passam a morar junto e viver uma vida juntos e a desculpa, o argumento é nós nos amamos. Que frágil relação será essa? No dia em que esse amor já não for o mesmo, cada um vai para o seu lugar e já não estão mais juntos. Porque não é um relacionamento de aliança, é um relacionamento baseado em um sentimento que é perigoso e fraco muitas vezes. Nos lembremos do que a palavra de Deus nos lembra. O coração do homem é enganoso, nós precisamos ter cuidado com ele. Mas certamente, se vocês viverem os princípios da palavra de Deus, vocês estarão se alimentando o amor novamente, e ele há de se reacender todas as vezes que vocês passarem por tempos difíceis, assim com a ajuda de Deus. Mas para que um casamento funcione exatamente, ele não basta apenas esses princípios gerais que dei, mas a Bíblia é clara, existe determinados conselhos, papéis, mandamentos específicos para um homem e para uma mulher. Afinal de contas, nós não somos iguais, somos diferentes. Um homem e uma mulher têm as suas particularidades. E a Bíblia, como é a perfeita palavra de Deus, também fala sobre isso. E por isso, Arthur, ao colocar esse padrão do Evangelho como o padrão do casamento, a Bíblia então traz a seguinte recomendação para os maridos. Maridos, ame cada um a sua esposa. Há uma ordem, uma convocação, Arthur, para que você trate a sua esposa sempre com amor. E se você me perguntar, pastor, o que significa tratá-la com amor? O apóstolo Paulo dá o padrão. Como Cristo amou a igreja, ele entregou a sua vida por ela. O desafio do papel do homem cristão no casamento é um desafio, Arthur, talvez um dos mais difíceis que existe em toda a vida. É o desafio de você pensar primeiro em sua esposa antes de pensar em você. É um desafio de você se doar e dedicar sempre a sua vida para cuidar de Laís, para amá-la, para zelar por ela e para pastorear o seu coração. Tantas e tantas vezes será necessário, Arthur, que você
Saia da sua zona de conforto, que você pague um alto preço a fim de cuidar de sua esposa, pois é mandamento do Senhor. É verdade que o Senhor está instituindo você como líder dessa casa que está se formando, como pastor dessa família que está se construindo. Infelizmente, os homens muitas vezes deturpam o que isso significa. O Senhor não está te instituindo como rei de uma casa. Você não está sendo colocado como líder para ser servido, pelo contrário, sim, para servir a sua esposa e os filhos que o Senhor lhes conceder. Por isso, é uma liderança de servo, aquela que abre mão de si mesmo por amor daqueles que lidera. E você tem que ter isso em mente. O versículo 28 diz, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Meu querido irmão Arthur, eu conheço homens extremamente tolos. Eles gastam a sua vida todinha tentando estar satisfeitos, sem se preocupar com a satisfação de sua esposa na vida. Mas a sabedoria cristã nos diz que um homem só é feliz quando sua esposa é feliz. É impossível um homem ser feliz se a sua esposa não é feliz. Por isso, lembre-se disso, o homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. E para Laís, as recomendações da palavra de Deus para as mulheres também são difíceis, obviamente, também carecem de uma grande dedicação, pois está escrito: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo aos seus maridos. É impossível, Laís, cuidar de quem não quer ser cuidado. Isto é impossível. Ninguém pastoreia quem não quer ser pastoreado. Ninguém cuida de quem de fato não quer ser cuidado. E é por isso que a palavra de Deus diz: sujeite-se, esposa, ao seu marido. A palavra submissão, ela é tão clara em si mesma. Submissão é estar debaixo da missão. Ou seja, você deve respeitar e zelar pela missão que Deus deu a ele, de cuidar de sua família. E a Bíblia diz que uma mulher briguenta é pior do que uma goteira na cabeça. É impossível um homem cuidar bem de sua casa se não encontra na sua esposa uma auxiliadora. Por isso, para que ele possa pastorear e cuidar do seu coração, é necessário que você o respeite como o cabeça dessa casa, é necessário que você o auxilie nessa missão que Deus lhe deu. Com amor e respeito, vocês conseguirão ter uma vida abençoada e bem-sucedida como casal pela graça de Deus. Foi assim que Paulo resumiu, não é? Ele resumiu dizendo: portanto, volta a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Se assim vocês fizerem, vocês com certeza serão felizes no Senhor. E o último versículo que Paulo colocou para nós foi: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. A partir da aliança que vocês realizarem hoje, vocês são um só. É bem certo que continuam sendo dois, com suas particularidades, mas devem pensar como um e viver como um. Já não há mais coisas de Arthur e coisas de Laís. Vocês são um, tudo é vosso. Já não há Arthur pensando no seu bel prazer e nem Laís no seu bel prazer, mas sim um só. Assim devem viver. E quando a Bíblia diz vocês são um, isso nos lembra que o casamento é indissolúvel diante do Senhor. Ou seja, que enquanto o Senhor lhes conceder vida, esse casamento estará em vigor, ele estará acontecendo. Apenas a morte haverá de separá-los enquanto um casal. Enquanto houver vida, vocês estão unidos em aliança diante do Senhor. Lembremos-nos as palavras de Jesus: o que Deus uniu, o homem não separa. E assim vocês devem viver. E veja que desafio, Arthur. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. É tão bom o conforto da casa de papai e de mamãe, não é verdade? Esse lugar seguro, esse lugar onde temos tudo e nada nos falta, onde não temos tantas preocupações, porque tem quem se preocupe conosco, mas vocês precisam lembrar que agora é com vocês. É uma família que se forma. Os seus pais merecem
e é bíblico que vocês deleguem a eles honra e amor perpétuo. Mais tarde, cuidado quando eles precisarem. Mas a família, o núcleo familiar, agora é Arthur e Laís e os filhos que Deus lhes der. E assim vocês devem viver. Arthur, cuide de sua casa, que lá nada falte à sua casa, mantenha a sua casa, e que Laís também se dedique a que a casa esteja bem. Agora vocês são uma família quando fizerem uma aliança, e todo o resto é um grande apoio que vocês vão ter, mas é com vocês. Resolvam a vida de vocês e que Deus lhes dê sabedoria para tanto. Amém? Glória a Deus por isso. Nós, então, a partir dessas palavras, baseadas na palavra de Deus, nós vamos para um momento central nesta noite. Arthur César de Albuquerque Regis. Você aceita esta mulher como sua legítima esposa, promete solenemente diante de Deus e destas testemunhas amá-la, honrá-la e consolá-la, mantendo-se fiel a ela e cumprindo com todos os deveres de um esposo para com sua esposa, enquanto Deus lhe conceder vida? Sim. Amém. Senti convicção. Amém. Bênção. Da mesma forma, Laís Coutinho Pascoal Barbosa. Você aceita este homem como seu legítimo esposo, promete solenemente diante de Deus e destas testemunhas amá-lo, honrá-lo e consolá-lo, mantendo-se fiel a ele e cumprindo com todos os deveres de uma esposa para com seu esposo, enquanto Deus lhe conceder vida? Sim. Amém. Bênção de Deus. Bem, visto que os dois deram seu consentimento para esta união, eles escreveram, algumas palavras, uma espécie de voto pessoal, um voto que eles mesmos escreveram, e nós então vamos permitir que a noiva possa ler primeiro, porque depois que ele ler ela não vai mais conseguir, então deixa ela lá ler primeiro. Amor, esse último domingo fomos ao nosso último culto solteiros. Lá eu tirei uma foto minha e sua despretensiosa para guardar para mim esse momento. Logo depois, você, para variar, me surpreende e mostrou uma foto do dia 24 de maio de 2015. Era uma foto nossa juntos também, mas era do nosso primeiro culto juntos. Hoje, olhando para aquela foto, eu só consigo ver as misericórdias de Deus nas nossas vidas. A foto de 2015 mostra um ateu e uma menina que achava que conhecia Deus. Quantas coisas Deus fez por nós. Ali eu já orava por um homem que amasse Deus acima de todas as coisas. Eu tinha um zelo muito grande por ele. Eu só não sabia o quanto que ele poderia mudar a minha vida. Não sabia que Jesus, sendo meu Salvador, e não apenas um homem na história, ele me basta. Não sabia que só o meu amado Deus teria o poder e a capacidade de preencher todos os espaços da minha vida. Que ele é tudo que eu preciso. E quanto que ele tem preparado por nós. Isso mudou completamente a forma que eu te vejo. E a forma que eu decido amar você. E como encaro o nosso relacionamento e a escolha de ser a tua mulher. Agradeço a Deus, porque tivemos a oportunidade de encontrar a nossa igreja. Um local que a palavra é verdadeiramente exposta. E por isso ter a consciência do que é um casamento. Uma instituição criada por Cristo, para que testemunhemos todos os dias de nossas vidas o plano de redenção dele. Pelo pouco que aprendi e pela confiança que eu tenho na fidelidade do nosso Deus, porque ele nos amou primeiro, eu quero assumir aqui alguns compromissos com você. Te prometo ser paciente. Paciente com teus defeitos. Perdoar quando você mais injusto for.
cuidar, ser tua auxiliadora, uma esposa segundo o coração de Deus. Prometo tornar-me mãe de teus filhos, se assim Deus permitir. E também tentarei deixá-los limpinhos antes de você chegar cansado do trabalho. Todos com o cabelinho molhado, penteado para trás, e o cheirinho de Johnson exalando nos seus pescocinhos para te receberem feliz. Prometo tentar conhecer o máximo de lugares do mundo com você, mesmo tendo que me encher de Rivotril para entrar no avião. Prometo não faltar queijo em nossa feira. E também tentar fechar a porta quando sair. Eu só não prometo que pararei de te pedir para colocar o ar-condicionado no 24. Mas quem sabe eu posso comprar um mega edredom. Como disse Ruth, a sua sogra Noemi. Eu uso as palavras dela. Não insistas comigo para que te deixe, e não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Como diz nosso querido irmão Lincoln, se você me expulsar de casa, eu não saio do lado de fora da porta. Por fim, tentarei, acima de tudo, fazer com que você encontre em casa um lar de calmaria, de descanso, de confiança, sabendo que eu estarei todos os dias da minha vida à tua espera. Agradeço a Deus pelo que está por vir e por nossa nova família. Eu, você e Deus. Te amo. Não sei se eu vou ser tão bom quanto, mas eu vou tentar. Laís Coutinho Pascoal Barbosa Regis. Amor, finalmente chegou o grande dia, né? Já se passaram pouco mais de 5 anos de história desde aquele nosso primeiro beijo em Serrambi, quando eu conheci toda a sua família antes mesmo de te conhecer. Quando a sua mãe me falou a bela e amável filha que tinha, me passou a ficha completa, assim como a minha para você. Quem imaginaria que uma simples foto pelo celular seria tão importante e mudaria o rumo de nossas vidas? Te devo essa, sogra. Mas eu sabia que você tinha algo de especial. Falar na tua frente nunca foi fácil. Eu que sempre falei muito. Imagina na frente todos aqueles de quem mais amamos. Saiba que nunca estive tão realizado e feliz por estar tomando esse passo, um dos passos mais importantes de nossas vidas, ao teu lado. Nunca tive tanta certeza de que deveria ser você, exatamente você, Laís. Você que sempre me trouxe para cima, me fez superar limites, me fez crescer como amigo, conselheiro, cônjuge. Foi um instrumento para trazer aquela ovelha desgarrada que achava que tinha certeza de tudo, mas que na realidade nada sabia até te conhecer e ver o que de verdade era a certeza. Juntos nos fortalecemos, juntos crescemos, juntos construímos nosso lar e hoje, mais do que nunca, estamos dando o primeiro passo de muitos para a construção de nossa tão sonhada e esperada família. Tenho sorte, ou melhor, bênção, por tê-la como amiga, como companheira, tê-la por completo. Amo seu cheiro, seu sorriso, sua sinceridade, sua família, sua dedicação no que faz, sua beleza e como você está linda hoje. Muitas vezes durante nosso relacionamento, Laís sempre me perguntava se eu a amava. Sei que ela só queria ouvir a afirmativa, eu te amo. Nem nunca me cansava de falar que a amava, afinal, por mais que eu falasse 15 vezes que te amava em 30 minutos, na 16ª nunca era igual. Ela era sempre particularmente especial. Certa vez ela me pediu para definir o amor, como logo eu, de poucas palavras, poderia defini-lo. Mas já sabia que o amor era indefinível. Quando tentamos definir o amor, nos deparamos e acabamos colocando limites no que não deveria ter limites. Definir limita, cria barreiras, cria sentimentos e sensações que são indescritíveis. Me desculpa se na correria e nos estresses do dia a dia eu não demonstrei de verdade tudo o que eu sinto por você. Mas não duvida de mim por nenhum segundo que eu te amo. Eu sei que isso que estamos vivendo hoje, a expressão máxima, é o maior e mais maravilhoso de todos os sentimentos. E sim, meu amor, isso aqui não foi combinado não, juro.
Prometo te amar, te respeitar, te proteger, ser fiel, te acalmar nas inquietudes e falar, não se preocupares com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Também prometo lavar os pratos e o banheiro, abastar a tampa do vaso, te levar comida na cama e fazer massagem nos pés, doloridos à noite, abrir a porta do carro e colocar as músicas que tu mais gostas, deixar o ar-condicionado do 23 enquanto eu quero 16, te esperar pacientemente procurar uma blusa às 23 horas enquanto o programado era às 20 horas. Ajuda aí, vento. Segura aí. Continuarei fazendo de tudo para te ver sorrir, mas, acima de tudo, construímos-nos uns aos outros na palavra do Senhor, para que sejamos fortes no que é verdadeiro e instruirmos nossos filhos no caminho da verdade e da vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Laís, sabe que as melhores coisas da vida não são coisas, e você foi o melhor que me aconteceu nela. Como já te falei, quando se tem certeza e segurança, não é porque adiar o inevitável. Você me faz o homem mais feliz do mundo. Eu tenho muito orgulho de como evoluirmos juntos. Quero viver contigo até ficarmos bem velhinhos e ver nossos netos correndo pelas areias de Serrabi. Muito obrigado por me ensinar o que é o amor. Eu te amo. Ao Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus, aleluia, Nesse momento, nós iremos, então, fazer as bênçãos das alianças. E todas as vezes que nós chegamos a esse momento da cerimônia de casamento, algumas palavras breves são ditas. E provavelmente vocês já escutaram essas mesmas palavras, não é? Nos lembra que esta aliança, este anel que chamamos de aliança, geralmente ele é feito de ouro, para nos lembrar da preciosidade da união de vocês, não é? E também da durabilidade, uma união que perdura durante toda a vossa vida. E também se diz que esse é o motivo, né, de ser um círculo circular, porque não teria começo e nem fim, lembrando então desta durabilidade. Agora, eu particularmente costumo lembrar a vocês que este anel, que chamamos de aliança, ele é de fato apenas um memorial, porque a verdadeira aliança vocês não carregam no dedo, vocês carregam no coração. E porventura, se vocês estiverem na praia de Serrambi e o mar lhes tomar este anel, vocês não deixam de estar casados por isso, não é? A aliança que é a verdadeira está no coração de vocês. E este anel, ele é importante, porque nós é um memorial desta aliança que vocês estão fazendo hoje. Por isso, nesse momento que pedimos as bênçãos de Deus sobre essa aliança, não é sobre o objeto que nós pedimos as bênçãos de Deus. Até porque pedir bênção sobre o objeto seria estranho à nossa fé. Nós pedimos ao Senhor as bênçãos sobre a aliança que vocês estão carregando no coração, sobre esta união que vocês estão fazendo hoje. Então, por isso, vamos orar nesse momento, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vossa aliança. Meu Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esta noite. Te adoramos e engrandecemos a Ti, porque a Tua glória, ó Deus, se faz presente nesse lugar. E reconhecemos o quanto és bondoso, porque hoje Arthur e Laís estão se unindo em matrimônio. E, ó Deus, clamamos ao Senhor e te pedimos as Tuas bênçãos sobre a aliança dos Teus filhos, a aliança, ó Deus, que estão fazendo contigo nessa noite. Ó Deus, esta aliança que fazem no coração, este compromisso que assumem, Senhor. Ó Deus, abençoa esta aliança, que o Senhor confirme e aceite a aliança feita aqui nesta noite. E ó Deus, que o Senhor dê a sabedoria
e a coragem necessária, ó Deus, a força para que eles sejam fiéis à aliança que estão fazendo um com o outro e com o Senhor hoje. Terrível coisa, Senhor, é fazer uma aliança, um voto diante de Ti, invocando a Tua presença e não se mantendo fiel. Por isso, ó Deus, dá fidelidade aos Teus filhos, que eles sejam fiéis às alianças que fazem hoje. E, ó Deus, que estes anéis sejam para eles um memorial, seja uma lembrança, Senhor, daquilo que estão assumindo na noite de hoje. E, ó Deus, que possa ser um testemunho para eles e para todos da fidelidade e do compromisso que eles têm um com o outro. Abençoa os teus filhos, Senhor, e abençoa esta família que se forma. É a oração que fazemos juntos em nome de Jesus. Amém. Com esta aliança, Eu me caso com você. eu me caso com você E por este ato, declaro diante de Deus e das testemunhas que a recebo como a minha esposa, que lhe serei fiel, que entregarei minha vida por você que entregarei a minha vida por você e que irei pastorear seu coração. e que irei pastorear seu coração. Prometo amar-te E respeitar-te na alegria na alegria e na tristeza, e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, enquanto Deus nos conceder vida. Com esta aliança, eu me caso com você e por este ato declaro diante de Deus e das testemunhas que eu o recebo como meu esposo, que lhe serei fiel e que serei submissa a você e sua auxiliadora. Prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, enquanto Deus nos conceder vida. Amém. Visto que vocês firmaram então seus votos diante do Senhor Todo-Poderoso e um para com o outro, em nome de Jesus Cristo, diante destas testemunhas e do nosso Deus Todo-Poderoso, eu os declaro marido e mulher, aqueles a quem Deus uniu, que o homem não separe. Amém. Agora, você pode, Arthur, beijar a sua esposa. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Nesse momento, então, nós iremos dar a bênção final sobre esse novo casal, esta família que nasce nessa noite. Meu Pai, agora, Deus, casados, aqui estão Arthur e Laís. Olha por teus filhos, ó Deus, e tem misericórdia deles. Que a tua graça repouse sobre este novo lar. Ó Deus, que esta casa, este lar que se inicia hoje, possa, Deus, usufruir e receber da tua paz, da tua graça, das tuas misericórdias e da tua bênção, ó Pai. Ajuda-os a serem fiéis aos votos que fizeram nessa noite.
Dá sabedoria a eles, ó Deus, no tratar um com o outro e nesta nova vida de casados. Dá a Arthur o mesmo coração de Cristo Jesus, o noivo fiel. E dá a Laís o coração da igreja conforme prescrita na tua palavra. Que eles, ó Deus, possam viver longos dias em paz. E que, se for da tua vontade, ó Deus, o Senhor os abençoe com filhos. E, ó Deus, que esta família que for crescendo, possa ir crescendo debaixo das bênçãos do Senhor. E nesse momento, ó Deus, eu te peço que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles. E que tenha misericórdia deles, ó Pai. E que sobre eles o Senhor levante o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Vão viver essa nova vida em paz. E que o Senhor os abençoe em tudo. Amém. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, ó, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento.